No continente oriental, a guerra entre o reino de Ildoren e os bárbaros chega num ponto desesperador. No meio do campo de batalha, os soldados de Ildoren são pressionados sem parar, enquanto a força inimiga avança como se nada pudesse detê-la. Mesmo vendo seus homens caírem um após o outro, Serafina de Laviland, capitã das tropas de Ildoren, se recusa a abandonar todos ali. Ela ergue a voz, tenta reorganizar os soldados e ordena que abram caminho para a retirada. Mas, por mais habilidosa que seja com a espada, Serafina entende que a situação já passou do limite. É nesse momento que uma presença monstruosa surge entre os bárbaros. Veor, um guerreiro gigantesco e assustadoramente forte, atravessa as linhas de Ildoren com facilidade e para diante de Serafina. Só de olhar, ele percebe que ela não é uma soldada comum, mas a comandante daquele grupo. Então, desafia Serafina para um duelo direto. Sabendo que ninguém ali teria chance contra aquele homem, Serafina aceita. Ela não luta apenas por orgulho, mas para ganhar tempo e permitir que seus companheiros escapem. Serafina avança com tudo, saltando contra Veor com um golpe preciso, mas ele defende sem esforço. Em seguida responde com uma força absurda e arremessa a cavaleira para longe. Ainda assim, ela se recupera, volta para o combate e começa uma sequência intensa de ataques. Por alguns instantes, Serafina consegue acompanhar o ritmo dele. Sua técnica é refinada, sua determinação é real, mas a diferença de força entre os dois é grande demais. Encurralada, ela usa sua técnica final, concentrando magia na própria espada e apostando tudo em um último golpe. As lâminas se chocam, o impacto ecoa pelo campo de batalha e uma das espadas se parte. Quando os soldados de Ildoren percebem o resultado, ficam em silêncio. Serafina está de joelhos, segurando a lâmina quebrada, derrotada diante de Veor. Mesmo vencendo, Veor reconhece a força dela e elogia sua resistência. Serafina, mantendo seu orgulho de cavaleira até o fim, pede que ele termine aquilo como manda a honra de uma guerreira. Mas Veor recusa. Em vez disso, ele sorri de forma ameaçadora e diz que vai levá-la com vida. Depois disso, Serafina perde a consciência. Quando desperta, ela está em uma cela escura, presa por correntes e vestindo trapos. Aos poucos, as memórias voltam. A batalha, a derrota, Veor. E a frase que ele disse antes de tudo apagar. O medo toma conta dela. Serafina começa a imaginar o que os bárbaros pretendem fazer. Pensa em interrogatórios, humilhações, punições e em todos os horrores que ouviu durante a vida sobre aquele povo. Mas o que mais a assusta é a possibilidade de ser usada como um troféu pessoal de Veor. Ela também se lembra de seus soldados. Quando caiu, seus homens ainda estavam cercados. Sem saber se sobreviveram ou foram capturados, Serafina sente o peso da culpa esmagar seu peito. E pior, sem a conquista das terras orientais, o povo de Ildoren continuará sofrendo com a falta de recursos. Pela primeira vez, aquela capitã tão firme não consegue segurar as lágrimas. Então, uma voz feminina surge atrás dela. É Cersei, uma serva que entra na cela trazendo água. Ao ver ferramentas presas em seu cinto, Serafina imediatamente pensa no pior. Mas Cersei não fala em punição nem interrogatório. Ela apenas diz que veio prepará-la para Veor. Serafina é presa à parede, esperando algo terrível. Enquanto isso, do lado de fora, Veor pensa em visitá-la, claramente ansioso pelo encontro. De volta à cela, Cersei começa a limpar Serafina com cuidado. A cavaleira, confusa, pergunta por que tanto preparo para uma prisioneira. Cersei responde de forma simples. Serafina estava suja da batalha e precisava ser apresentada decentemente. Depois, Cersei comenta que esperava encontrar alguém mais robusta, já que Serafina conseguiu enfrentar Veor por tanto tempo. Mas olhando para ela, vê apenas uma jovem de aparência delicada. Serafina se incomoda com isso, pois sempre acreditou que uma cavaleira não tinha tempo para parecer frágil ou feminina. Cersei entende a reação, mas deixa escapar que Veor gostou muito dela daquele jeito. A frase deixa Serafina ainda mais perdida. Antes que consiga entender, Cersei se aproxima com uma lâmina. Serafina acredita que seu fim chegou, fecha os olhos e se prepara para o pior. Mas, em vez disso, Cersei corta suas amarras, aparar suas unhas e coloca nela uma roupa limpa, perfumada e surpreendentemente elegante. Serafina não entende nada. Por que bárbaros tratariam uma prisioneira assim? Seria algum tipo de ritual? Uma cerimônia antes de algo pior? Antes que ela consiga perguntar, um rugido ecoa vindo da superfície. Cersei confirma que Veor chegou. Logo depois, o enorme rei bárbaro entra na cela e se apresenta formalmente como filho do grande chefe Urdain. Serafina observa o corpo gigantesco, os olhos dourados e a presença esmagadora de Veor. Para ela, aquele homem parece estar muito além de um ser humano comum. Lembrando das histórias assustadoras que ouviu sobre os bárbaros, ela tenta manter a postura e diz que não tem medo dele, mas Veor fica confuso. Ele não entende por que Serafina age como se estivesse prestes a sofrer algo terrível. Então, finalmente revela a verdade. Ele não a capturou para puni-la. Ele quer que Serafina se torne sua esposa. Aquelas palavras fazem o mundo dela desabar. Serafina fica completamente sem reação, o rosto tomado pelo constrangimento e pela confusão. Primeiro, ela pergunta se aquilo é algum tipo de piada, mas Veor confirma com toda seriedade que deseja se casar com ela. Serafina não consegue aceitar. Para ela, aquilo não faz sentido nenhum.
Como um rei bárbaro poderia querer se casar com uma inimiga? Veor explica que, para seu povo, amar um inimigo não é algo impossível. Pelo contrário, desde os tempos antigos, os reis mais fortes de sua linhagem escolhiam cavaleiras poderosas como esposas, em respeito à paixão pela espada. Mesmo assim, Serafina rejeita a proposta. Mas Veor lembra que, pouco antes, ela havia dito para ele fazer o que quisesse. Serafina percebe que caiu na própria armadilha. Ainda assim, Veor deixa claro que não está fazendo aquilo apenas por tradição. Durante o duelo, ele sentiu a força, a sinceridade e o orgulho que existiam na espada dela, e foi naquele instante que se apaixonou. Serafina fica sem palavras diante de uma confissão tão direta. Vendo que ela precisa de tempo, Veor decide ir embora. Antes de sair, promete que não vai obrigá-la a aceitar o casamento contra sua vontade. Quando ele finalmente deixa a cela, Serafina permanece imóvel, sem saber se aquilo é um pesadelo, uma armadilha ou simplesmente a situação mais absurda da sua vida. Enquanto tenta entender o que acabou de acontecer, Serafina começa a se lembrar de 7 anos atrás, quando sua vida ainda estava presa entre o dever de cavaleira e as expectativas da nobreza. Naquela época, seu irmão, Sidious, informou que ela havia sido escolhida para liderar uma expedição às terras dos bárbaros. Serafina aceitou sem hesitar, pronta para cumprir sua missão pelo reino de Ildorém. Porém, antes que ela saísse, Sidious a interrompeu e entregou um convite para um banquete nobre. Serafina não entendeu o motivo daquilo, mas Sidious fez questão de lembrá-la de que, antes de ser uma capitã, ela ainda era uma jovem nobre. Para ele, Serafina também precisava preservar sua imagem diante da sociedade. Sem ter como recusar, ela compareceu ao evento usando roupas elegantes, bem diferentes de sua armadura habitual. Ao chegar à mansão onde acontecia o banquete, Serafina logo percebeu os olhares e comentários ao redor. Os nobres cochichavam sobre ela, como se sua força fosse um defeito. Alguns duvidavam que uma mulher de aparência delicada pudesse comandar soldados experientes. Outros achavam um desperdício, alguém como ela, viver no campo de batalha, em vez de buscar um casamento adequado. Mesmo acostumada à pressão, Serafina se sentiu sufocada por aquele ambiente. Então, afastou-se para a varanda, tentando respirar em paz. Lá, algumas jovens nobres se aproximaram e a convidaram para se juntar a elas. A conversa, porém, logo tomou um rumo incômodo. As moças perguntaram se Serafina não tinha medo de enfrentar monstros, dragões e bárbaros. Ela respondeu com calma que dragões eram apenas criaturas de histórias, mas as jovens insistiram, lembrando dos rumores sobre o destino cruel de cavaleiras que enfrentavam os bárbaros. Elas aconselharam Serafina a desistir da expedição, ficar em casa e procurar um marido, mas Serafina não suportou ouvir aquilo calada. Batendo as mãos na mesa, ela deixou claro que o reino de Ildorém lutava há anos para conquistar as terras orientais, porque precisava de recursos para alimentar seu povo. Para Serafina, aquilo não era uma aventura, nem uma busca por glória, era uma missão necessária. Mesmo assim, as jovens mencionaram a princesa Wistéria, uma figura que Serafina admirava, e lembraram que ela desapareceu após enfrentar os bárbaros. Mais uma vez, disseram que Serafina deveria abandonar a espada e seguir o caminho esperado para uma dama nobre. Cansada daqueles comentários, Serafina deixou o local. Na carruagem de volta, ela observou a diferença absurda entre os nobres, que viviam cercados de luxo, e o povo comum, que sofria nas ruas. No caminho, viu um homem pobre sendo cercado por 3 jovens desesperados. Eles também estavam famintos e tentavam roubar para sobreviver. Serafina desceu imediatamente para proteger o homem. Mesmo quando os jovens avançaram com ferramentas improvisadas, ela os derrotou com facilidade, sem exagerar na força. Ao perceber o medo nos olhos deles, Serafina não sentiu raiva, sentiu pena. Então entregou seu próprio colar aos rapazes. Surpresos, eles agradeceram e prometeram nunca mais machucar ninguém. Depois que partiram, Serafina sentiu ainda mais o peso da miséria que atingia Ildorém. Naquele momento, fez uma promessa silenciosa. Voltaria vitoriosa do leste e traria esperança para seu povo. Alguns dias depois, antes de partir para a expedição, Serafina prestou respeito à princesa Wistéria, mas Sidious apareceu novamente, irritado porque ela não havia encontrado um pretendente no banquete. Serafina tentou lembrá-lo de que estava prestes a lutar pelo reino, mas Sidious não aceitou. Para ele, mulheres não deveriam estar na linha de frente. Sua voz ficou cada vez mais dura, até que, dentro da lembrança de Serafina, a voz do irmão começou a se transformar na voz de Veor. A imagem muda. Veor surge diante dela, estendendo a mão e dizendo que fará dela sua esposa. No instante em que ele a segura, Serafina desperta assustada. O pesadelo termina, mas a realidade não parece muito melhor. Ela está suando frio, e ao lado dela, ouve um ronco alto e pesado. Quando olha, vê Veor dormindo perto, com aquela presença imensa, ocupando o espaço como se fosse impossível ignorá-lo. Serafina prende a respiração. Até pouco tempo atrás, ela acreditava que seria tratada como uma inimiga capturada. Agora, está diante de uma proposta de casamento vinda justamente do rei bárbaro, que a derrotou no campo de batalha. E enquanto observa
observa Veor dormindo ao seu lado, Serafina entende que sua verdadeira luta talvez não tenha terminado com a espada quebrada. Na verdade, ela acabou de começar. Pessoal, muitos dos nossos vídeos teve a monetização cortada, e isso prejudica muito o canal, além de ter dado muitos direitos autorais. Mais paciência, né? Então, se puderem ajudar com seu gostei, ou hype, ou valeu demais, ou um simples comentário de apoio, ajudaria muito o titio. Até a próxima!